Imagine uma época em que o medo dominava o Egito. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, decretou uma lei terrível. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos. Mas, em meio ao desespero, a fé de uma mãe brilhou mais forte. Por 3 meses, ela escondeu seu filho precioso. Quando não pôde mais escondê-lo, ela não o abandonou ao destino. Com lágrimas e orações, ela o colocou num cesto cuidadosamente preparado e o confiou às correntes do rio Nilo. Um ato de fé desesperado, mas cheio de esperança. O destino, ou melhor, o plano divino, levou o cesto diretamente para a filha do faraó, que descia ao rio para se banhar. Curiosa, ela pediu que trouxessem aquele cesto flutuante. Ao abri-lo, encontrou um bebê chorando. Seu coração foi tocado por uma compaixão imediata. Ignorando o decreto de seu próprio pai, ela decidiu adotá-lo e criá-lo como seu filho. E assim, o menino hebreu, salvo das águas, recebeu o nome de Moisés e cresceu como um príncipe, no luxo e no poder do palácio do Egito. Apesar de viver entre os nobres e ser educado em toda a sabedoria egípcia, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Ele via o sofrimento do seu povo, os hebreus, escravizados e oprimidos. A injustiça pesava em seu coração. Um dia, a indignação falou mais alto. Ao presenciar um capataz egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu, Moisés interveio. Numa explosão de fúria, ele acabou matando o agressor. O medo da punição do faraó o consumiu, e a única saída foi fugir. Ele trocou os salões do palácio pela vastidão solitária do deserto, tornando-se um fugitivo. Longe do Egito, no deserto de Midian, Moisés começou uma vida completamente nova. De príncipe a pastor, ele encontrou refúgio e um novo propósito. Casou-se com Zípora, teve filhos e passou décadas cuidando dos rebanhos de seu sogro, Jetro. A vida era simples, pacata, marcada pelo sol e pelo silêncio das montanhas. Parecia que seu passado no Egito havia ficado para trás, uma memória distante. Mas o plano de Deus para sua vida estava apenas em pausa, amadurecendo no tempo certo, longe dos olhos do mundo. E então, num dia como qualquer outro, enquanto guiava suas ovelhas pelo monte Horebe, algo extraordinário quebrou a monotonia do deserto. Moisés viu um arbusto em chamas, mas não era um fogo comum. As chamas dançavam, vibrantes e intensas, mas a sarça não se queimava. Suas folhas permaneciam verdes e intactas. Intrigado por aquela visão impossível, ele se aproximou para investigar. E foi então que, do meio do fogo, uma voz poderosa o chamou pelo nome. Moisés, Moisés! A voz continuou. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele momento, diante do fogo inexplicável, Deus revelou a Moisés seu grande propósito. A voz declarou: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Desci para libertá-lo. E então veio a ordem divina que mudaria a história. Vai, pois agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, o pastor, o fugitivo, ficou apavorado. Quem sou eu, gaguejou ele, para ir até o faraó e tirar os israelitas do Egito? Sua insegurança era real, sua pequenez diante da tarefa era esmagadora. Mas a resposta de Deus foi a promessa que sustenta toda a fé. Eu estarei contigo. Com o coração dividido entre o temor e uma fé recém-acendida, Moisés desceu daquele monte sagrado. Ele não era mais o mesmo. O pastor solitário agora carregava o peso e a glória de uma missão divina. Ele não tinha um exército, não tinha um plano detalhado, não sabia como enfrentaria o homem mais poderoso da terra. Mas ele tinha algo maior, a promessa da presença de Deus. A jornada da libertação, uma das maiores sagas da humanidade, estava prestes a começar, com um homem e seu cajado caminhando em obediência. A história de Moisés nos mostra algo profundo. Às vezes, é no deserto das nossas vidas, nos momentos de exílio, de solidão e de aparente normalidade, que Deus decide se revelar. Pode ser num dia comum, numa tarefa rotineira, que o extraordinário acontece e um propósito maior nos é revelado. A sarça ainda arde para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus ainda chama pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Essa história tocou o seu coração? Se sim, deixe o seu like para nos ajudar a espalhar mais mensagens como esta. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o poder da fé e do propósito. Agora, quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Você acredita que Deus ainda fala conosco hoje em dia? Muito obrigado por assistir e até a próxima.